Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês um giro de notícias de tudo o que aconteceu no Clube de Regatas do Flamengo nesta sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. Final de semana é final de semana especial, nação. Amanhã teremos o jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Por que esse jogo é especial? Porque o Vini Malvadeza, o Vinícius Júnior, vai estar em campo e vai estar lutando não só pelo Real Madrid, mas também pela liderança e, por que não dizer, pela bola de ouro como o melhor jogador do mundo. Vinícius Júnior pode conquistar nessa temporada aquilo que o Neymar e tantos outros brasileiros que vieram depois de Ronaldinho Gaúcho e Kaká não conseguiram fazer. Serem eleitos os melhores jogadores do mundo. Vinícius pode conseguir isso nessa temporada. Vinícius é cria nossa, saiu de lá. Eu estava vendo ontem a despedida do Endrick, um grande jogador. Já falei para vocês que eu tenho uma admiração muito grande pelo futebol do Endrick, né? Acho que ele vai longe, inclusive. Mas a despedida do Endrick lá na Allianz Arena foi uma despedida fria, sem grandes emoções. Peguem, por exemplo, a despedida do Vini, do Maracanã, aquele choro, horas e horas batendo foto com a nação rubro-negra, choro na arquibancada, choro do Vinícius Júnior. Flamengo é mais paixão, Flamengo é mais emoção, Flamengo é muito mais bonito que qualquer outro time do mundo. E é por isso que eu tô de olhos muito atentos e regalados para essa final que vai acontecer amanhã contra o Borussia. Aliás, se eu vou estar daqui olhando essa final junto com o Matheus e com a Mirinha, e torcendo muito para o Real Madrid por conta do Vinícius Júnior, Rodolfo Landim vai estar lá. Ele está na Europa e vai trabalhar nesse jogo do Real Madrid. Quer saber como que o Rodolfo Landim vai trabalhar nesse jogo? Então fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Hoje é o último dia, a data-chave, data limite para a Caixa Econômica Federal informar ao Flamengo qual é o valor que ela quer pelo terreno do gasômetro. Vou falar sobre isso com vocês também. Vou falar do Napoli, clube italiano, que pode atrapalhar de vez o sonho do Flamengo em ter um lateral direito. E a questão do Fabrício Bruno, ele fica mesmo no Flamengo? Olha, eu tenho uma informação aí que a gente pode ter mais uma reviravolta na situação do Fabrício Bruno. Tá louco? Olha a quantidade de informação que a gente tem para trazer para vocês. É muita coisa. Então fiquem até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Para se inscrever é de graça e você simplesmente vai estar colaborando pela nossa permanência aqui por muito e muito tempo. Enquanto você estiver se inscrevendo e estiver pedindo seus amigos para se inscreverem, deixando seu like, deixando seu joinha, comentando e compartilhando, a gente vai estar sempre aqui apurando e trazendo as notícias do Mengão queridão para vocês, tá legal? Então fica aí até o final do vídeo. Vamos começar então as primeiras notícias deste vídeo. Bom, para começar, nação, eu falei que era um final de semana importante, um final de semana de jogos emocionantes. E é verdade mesmo. Se por um lado a gente tem Real Madrid e Borussia Dortmund, o jogo-chave desse final de semana, a grande atração futebolística desse final de semana, é o clássico dos milhões. Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo jogam neste domingo no Maracanã por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Os viceínos estão estreando o treinador novo. E nós estamos estreando o zagueiro novo. Zoeira. É que o Fabrício foi, não foi, ficou, não foi, ficou, né? Então o Fabrício Bruno, para esse final de semana, vai ser o zagueiro titular do Flamengo, a menos que alguma coisa aconteça, e eu vou falar um bocadinho disso com vocês também, tá? Mas o Flamengo não terá aí o seu representante principal, Rodolfo Landim, que está na Europa trabalhando para poder assistir o jogo do Real Madrid contra o jogo do Borussia. Bruno Spindel também está na Europa e também deve assistir a final em loco junto com Rodolfo Landim, que há algum tempo atrás contratou o Jorge Jesus numa final de Champions League. Vocês hão de se lembrar lá atrás. Bom, como que o Rodolfo Landim vai trabalhar esse final de semana? Rodolfo Landim agendou algumas reuniões lá na Europa para poder tratar com investidores da situação da SAF no Flamengo. Se vocês acham que a situação da SAF está morta, enterrada, encerrada, não está não. Rodolfo Landim pretende, nesta viagem que ele está fazendo na Europa, conversar, sentar com alguns possíveis investidores. É claro que ele ainda não está vendendo o clube para ninguém, afinal de contas o clube ainda não virou SAF. Rodolfo Landim está apenas arrecadando potenciais intenções de investidores para poder montar o projeto e então convencer todos no Flamengo que a SAF
é o melhor pedido para o Flamengo poder comprar o terreno e também construir o seu estádio, o que nos leva à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal foi pressionada pelo governo do Rio de Janeiro, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, a dar o preço do terreno do gasômetro até essa sexta-feira. Pelo menos foi isso que foi prometido ao Rodolfo Landim. Até o presente momento que estamos gravando esse vídeo, essa informação ainda não chegou. Os valores ainda não foram repassados ao Flamengo. E há quem diga nos bastidores que, como o prefeito subiu o tom, a coisa pode não ter caído muito bem dentro da Caixa Econômica Federal, que vinha levando na moral as conversas com o Flamengo até o presente momento. O prefeito bradou que poderia desapropriar o terreno e não é possível que a coisa aconteça de uma forma tão fácil e tão simples assim quanto o prefeito falou. Haveria uma compra de briga muito grande com o Fundo Porto Maravilha, que é o detentor de verdade do terreno do gasômetro, e a coisa deveria ser feita da maneira mais amigável possível. O Flamengo vinha até conseguindo caminhar com as próprias pernas para uma situação amigável, para uma resolução amigável. A única coisa que o Flamengo não conseguiu até então é esse prazo imediato da Caixa Econômica Federal em dar ao Flamengo a resposta do valor do terreno. Já falei para vocês no vídeo hoje mais cedo que a Caixa espera conseguir mais dinheiro repartindo o terreno e vendendo para vários investidores, conseguindo muito mais grana com o terreno todo fatiado, separado, do que vendendo uma grande unidade como esta para uma única instituição, no caso, o Flamengo. O Flamengo já disse que aceita pagar 250 milhões de reais, o que para o Flamengo é mais do que o terreno vale, uma vez que o Flamengo se baseia no estudo da FIP, que foi lá e avaliou o terreno em 240 milhões. A Caixa ainda tem a intenção de conseguir pelo menos 400 milhões de reais, mas Caixa e Flamengo ainda não se comunicam a respeito do valor do terreno. Então por que o Landim está lá na Europa já mexendo pauzinhos pela SAF? Ora bolas, porque Rodolfo Landim não vai esperar a situação aqui está encerrada para ter que paralisar o projeto e depois correr atrás dos investidores. O Landim já está fazendo esse meio termo com o pessoal lá na Europa, ou vai fazer através dessas reuniões, para na hora que for dado o aval para a compra do terreno aqui, ou seja, quando a Caixa falar qual é o valor exato que ela pretende ter pelo terreno, Rodolfo Landim já saber quem são os investidores e quanto ele vai poder arrecadar com isso, para poder argumentar com a Caixa um desconto aqui, um acolá, enfim, para poder trabalhar. Como empresário, ele está fazendo o correto. Apenas tem que entender que para a SAF passar no Flamengo, ele vai precisar fazer uma série de avaliações, demonstrações e conseguir angariar aí parceiros dentro do clube que topem, né? Eu tô falando dos famosos conselheiros que topem transformar o clube em SAF, porque tem várias situações que têm que ser estudadas, tem que ter mudança no estatuto, é um longo caminho. Assim como é um longo caminho também a questão com a Caixa. O Flamengo ainda não tem um projeto no papel descrito de como seria o estádio, para quantas pessoas. A Caixa precisa saber disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro precisa saber disso, tudo no preto e no branco, porque tem uma questão de viabilização de segurança pública, da questão de trânsito, de infraestrutura, tudo isso vai influenciar na vida e no dia a dia das pessoas do gasômetro e, porventura, da Prefeitura também. Vão ser muito mais pessoas que vão querer abrir comércios lá. Tem a questão da viabilidade, do tráfego, né? Então tem muita coisa que ainda precisa ser colocada no papel que o Flamengo ainda não colocou. Hoje, pessoal, eu digo para vocês que a nível de tratativas, nós nunca estivemos tão mergulhados nas tratativas para ter um terreno para que se construa o estádio. Mas ainda estando num processo bem avançado, se comparado com outras vezes, a gente ainda está bem atrasado com relação a aquisição do terreno e a construção do estádio. Ainda faltam muitos detalhes para serem ajustados antes do Flamengo poder comprar esse terreno e antes do Flamengo poder pensar em construir o estádio. Eu pretendo, se assim vocês desejarem, mantê-los informados assim que a gente for sabendo dos pormenores que forem acontecendo, sempre checando para trazer para vocês a verdade dos fatos, sem sensacionalismo, sem oba-oba, apenas divulgando a verdade para todos vocês. Comentem, pessoal, comentem, além de se inscrever, chamar seus amigos para se inscreverem também, curta e compartilhem a informação, que é importante para ninguém ficar alienado, tá? Alienado também, talvez, quem sabe, ficou um pouquinho o Fabrício Bruno. As informações que estão saindo lá na Inglaterra
é que o Fabrício Bruno pediu um salário de 100 mil libras semanais para poder jogar no West Ham. E foi aí que as coisas começaram a mudar o prumo da prosa, ou o rumo da prosa, melhor dizendo, né? Bom, vamos lá. Lá na Inglaterra, não é como aqui no Brasil, que se paga salários mensais. Lá se paga de forma semanal. 100 mil libras semanais dariam em torno aí de 666 mil reais por mês. Ele ganharia quase 3 milhões de reais lá na Premier League, jogando pelo West Ham. Muitos aqui podem dizer que isso não é nada, né? Só para vocês terem um comparativo, tá? Peguei 2 jogadores importantes do West Ham na Premier League. O Lucas Paquetá ganha 150 mil libras por semana. E o Lucas Paquetá já fez chover pelo West Ham, já mostrou o nível de jogador que ele é, tanto que o Manchester City continua interessado na contratação do Paquetá. Está aguardando apenas a resolução desse problema, desse imbróglio que ele está vivendo nesse momento. Mas os caras estão altamente interessados nele lá. Mas ele já provou. E ele ganharia apenas 50 mil libras a mais que o Fabrício Bruno, que está chegando lá agora, é bem mais velho que o Paquetá. E ele ganharia muito mais do que o Mohamed Kudus, que é um dos grandes jogadores do time do West Ham, que ganha apenas 90 mil libras semanais. Fabrício Bruno ganharia aí 60 mil libras a mais que ele, se deixassem por conta do Fabrição. Por isso, o Fabrício acabou desistindo, quando o West Ham não fez a forcinha que ele queria que o West Ham fizesse. Só que o diretor técnico do West Ham, de nome Tim Stader, está aqui no Brasil e ainda não desistiu do Fabrício Bruno, não. Ele ainda está tentando negociar com o Fabrício Bruno. Sabe por quê, pessoal? Uma das coisas que o Fabrício Bruno alegou foi o padrão de vida em Londres, né? Ser bem mais caro do que aqui no Rio de Janeiro. Então, os caras estão tentando convencer o Fabrício lá a manter o salário que o West Ham o ofereceu, mas dá para ele algumas regalias onde ele não precisaria gastar tanto quanto ele imagina. Uma das preocupações do Fabrício Bruno é com o nascimento do filho dele, que falta aí cerca de 6 meses para acontecer. De repente, o clube resolva aí custear tudo para a esposa dele poder ter o bebê lá, ou então custear tudo e ainda custear a vinda da esposa dele para o Brasil para ter o bebê aqui e ele podendo acompanhar. Enfim, o diretor técnico do West Ham ainda está tentando achar uma maneira de convencer o jogador a ir para o West Ham. Então, pessoal, essa história do fico do Fabrício Bruno, que aconteceu na última quinta-feira, também conhecida como ontem, pode acabar tendo uma reviravolta. E se o diretor técnico do West Ham conseguir convencê-lo, ele pode acabar aceitando sim ir lá para o West Ham. O que vocês acham? O Tite está rindo de um canto ao canto da orelha com a permanência do Fabrício Bruno, né? É lógico, é óbvio que tem que estar rindo mesmo. Mas as coisas podem mudar, né? A última grande chance do Fabrício Bruno ir para a Europa e os caras do West Ham estão se empenhando. Se eles conseguirem convencer o Fabrício e a família do Fabrício, o fato é que por 3 milhões de reais mensais, o Fabrício Bruno não vai e eu acho que ele deu uma viajada grande aí na maionese, hein? Pô, uns 80 mil libras por mês já tava bom, hein, Fabrição? Pô, já foi logo de cara em 100, até 70 mil libras ali, tava bom, patrão, ainda tem que fazer seu nome lá na Europa. Ou vocês acham que não? 100 mil libras por semana, 400 mil libras semanais, quase 3 milhões de reais por mês. É o que o jogador vale para ir lá pro West Ham? Opinem, nação, opinem, eu ri muito quando eu vi isso na imprensa inglesa. Mas enfim, vocês sabem que o Flamengo meio que desistiu da lateral direita, né? É porque aqui com a gente não tem esse negócio de passar a mão para diretoria, passar a mão para jogador. Não, a gente fala real com vocês. A diretoria tá meio que decidida que lateral direito não vai rolar para essa janela. Só se cair no colo da diretoria alguma grande situação que dê para aproveitar momentaneamente e pegar o jogador. Muita gente fala do Fabrício Bustos, mas o meu xará só tem contrato até o final do ano com o Inter, velho. Quem é que vai lá tirar jogador do Inter agora? O Inter nunca vai liberar o Fabrício Bustos se não for para uma grana preta depois de ter passado tudo que passou esse ano, né? Então, Fabrício Bustos, se o Flamengo tiver interesse nele, é só para 2025. Gonzalo Montiel ainda quer estudar o mercado, ver como é que o mercado europeu vai se comportar com relação a ele, e a ideia do Gonzalo Montiel é permanecer na Europa. Então, nem para abrir conversas, o Montiel quis abrir com o Flamengo, apesar de ter aberto conversa com o River Plate. Para o River Plate, ele acha interessante. Para o Flamengo, ele não acha não. Então, Montiel também descartado. O Ângelo Preciado acabou de se transferir, tem 6, 7 meses de clube novo e seria quase que impossível para o Flamengo tirá-lo de lá.
Sobrou quem? O Danilo. Só que eu venho dizendo para vocês que o Danilo é um jogador que quer ficar na Europa. Ele é flamenguista, gente, mas ele quer ficar na Europa mais um tempo. A Juventus não faz força nenhuma para vendê-lo. A Juventus, enquanto ele quiser ficar lá no elenco, ele vai ficar. Não tem problema nenhum dele ficar lá no elenco. Inclusive, colocaram uma cláusula no contrato dele que se de 2025, de agora, né, 2024 até 2025, ele jogar pelo menos 50% dos jogos, o contrato dele fica renovado para 2026. Só que tem um detalhe. Um grande treinador europeu, chamado Antônio Conte, pode assumir o Napoli. E em entrevistas recentes que o Antônio Conte deu, ele tem mencionado muito que um jogador que ele gostaria de ter num elenco que ele fosse comandar seria justamente o Danilo. E como o Napoli está passando por uma reformulação lá, o nome do Danilo agora ficou em xeque para poder reforçar o clube italiano que outrora já foi de careca, alemão e o menos conhecido e badalado Diego Armando Uma Parada Maradona. Bom, o fato é que se o Danilo gosta tanto da Juventus ao ponto de querer ficar lá e não vir para o seu clube de coração, que é o Flamengo, dificilmente ele vai para o Napoli, né? Trocar dois clubes do mesmo país, tirar a idolatria que ele tem da Juventus indo para o Napoli, será? Bom, o fato é que o Flamengo ganhou mais um concorrente aí no caso do Danilo. Seja para agora, seja para o próximo ano, há o interesse do Napoli caso o Antônio Conte seja o novo técnico de lá. E aqui no Brasil, o Flamengo está com um foco total, focado, voltado para o Michael, o nosso robozinho. Já existe proposta, já existe conversas, reunião já aconteceu e o Flamengo hoje ele está muito mais próximo do retorno do Michael do que jamais esteve. Acontece que o Sport Clube Cruzeiro entrou na parada e também quer o jogador. O staff do robozinho vai ouvir as propostas que forem chegarem para ele. Chegou a do Flamengo, ele ouviu, estão negociando. Vai esperar para chegar do Cruzeiro. Se a do Cruzeiro for menor ou igual à do Flamengo, o robozinho vai dar prioridade ao Flamengo. Foi a promessa que ele fez para o Marcos Braz. Agora, se a proposta do Cruzeiro for maior, aí o robozinho vai falar ao Flamengão, olha, vieram aqui com uma proposta maior, e aí? Aí, se o Flamengo igualar, ele vem para o Flamengo. Se o Flamengo não igualar, ele acaba parando na equipe do Cruzeiro. Vale lembrar para vocês, só para contextualizar um pouquinho, que o Cruzeiro foi vendido, a SAF do Cruzeiro do Ronaldo, foi vendida para o Bedrinho, que é dono dos supermercados BH em Mineirão, uma rede de BH, uma rede de supermercados que já está em toda Minas Gerais e também no Espírito Santo. E os caras querem ampliar essa rede de supermercados aí para o Brasil inteiro. Então são caras endinheirados, caras que têm muita grana, o Pedrinho e o irmão dele. E os caras têm bala na agulha para comprar o Michael, sim. O Cruzeiro é um time menor, muito menor do que outrora já foi, verdade. Mas hoje os caras têm dinheiro, têm bala na agulha para comprar quem eles quiserem comprar, porque não é um dinheiro que vem oriundo do Cruzeiro, e sim daqueles que compraram a equipe do Cruzeiro. E os caras são muito endinheirados. Então o Flamengo vai ter que ficar de olhos bem abertos aí e sair cobrindo aquilo que o Cruzeiro planejar colocar pelo Michael ou qualquer outra equipe. E é aí que mora o problema, porque se uma equipe quiser que o Flamengo gaste muita grana num jogador, basta ela ir lá e influenciar, inflacionando o salário do atleta ou a compra do jogador. O Flamengo vai ter sempre a responsabilidade de colocar mais dinheiro e inflacionando, o Flamengo acaba perdendo dinheiro numa contratação que poderia ser um pouco mais barata ou um pouco mais simples. Mas hoje, nação, sem iludir vocês, tá? A única contratação que o Flamengo está caminhando neste momento é a do Michael. As outras estão todas em conversas preliminares, algumas até já nem conversas mais há, como é no caso, por exemplo, do Thiago Alcântara, tá? Não há, pela informação que eu tenho, não há conversas nesse momento do Flamengo com o Thiago Alcântara, pelos motivos os quais eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Nação, esses eram os tópicos que eu tinha para passar para vocês nesse momento, essas as informações. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido ao longo do nosso vídeo. Espero que você tenha se inscrito no nosso canal e se inscreveu, tá na hora de chamar geral para se inscrever também, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe os 3 Cs maravilhosos que nos fazem sobreviver aqui na plataforma vermelhinha. Tenham todos vocês uma excelente sexta-feira. Eu amo vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Feliz aniversário, Andréa Flor. Beijo no seu coração. Mua!